Tá filmando, brother? Vou tirar aqui a senha, pessoal. Senha. Vai com senha mesmo. Beleza, pessoal? Beleza? Graça e paz, paz do Senhor, paz de Deus. Vamos lá. Eu tô aqui hoje para responder algumas perguntas que as pessoas têm feito sobre a nossa comunidade, a comunidade Amai, né? Comunidade qual eu faço parte. E sobre alguns pensamentos, ensinos que nós temos compartilhado no Facebook, no YouTube e tem gerado alguns questionamentos e nós estamos aqui hoje para comentar sobre isso, né? Uma pergunta, né, que fizeram para mim: você, afinal de contas, agora é um bruxo? Não é um bruxo, não. Afinal de contas, você é pastor ou não é? Então, em nossa comunidade, nós não trabalhamos com títulos, né? Nós acreditamos que pastor é um dom. Em Efésios, capítulo de número 4, fala sobre 5 ministérios: mestre, pastor, profeta, apóstolo, evangelista. E nós, então, cremos que pastor é um dom e a igreja ela tem o seu governo através dos presbíteros, pessoas maduras que são influência para os demais e que estão ali para ser inspiração para toda a comunidade. Por isso nós não nos tratamos por nenhum tipo de dom, né? Senão eu teria que chamar o irmão que tem dom de apóstolo, de profeta, de profeta. Eu sou Cleberson e faço minha função sem tentar chamar atenção com títulos e criar um tipo de relacionamento por título, por cargos, etc, né? Isso gera uma comunidade muito mais de irmãos, como o Novo Testamento ensina, que basicamente a comunidade é dos irmãos, onde a única coisa que nos diferencia é que cada um tem uma função diferente, então não há necessidade de ostentar qualquer dom que seja ou fazer disso um título clerical. Beleza? Como você definiria hoje a comunidade Amai? Uma metamorfose ambulante. Nós estamos em plena transformação. Todo dia estamos abertos para crescer na graça e no conhecimento de Jesus. É uma metamorfose ambulante. Essa graça salvadora vai nos transformando de glória em glória na imagem de Jesus. Não estamos presos a nada. Se precisar destruir tudo de novo, nós destruímos para que fique só o Evangelho. Uma pergunta que muito comum de fazerem também é sobre o que é a graça, né? O que é graça? Afinal de contas, estamos falando tanto de graça, né? Não é a irmã Graça, né? Graça, para muitos, é apenas uma doutrina. E, na verdade, para alguns, é a teologia da prosperidade dos dias de hoje. Para alguns, graça é apenas favor imerecido, ou seja, para alguns, graça é apenas uma doutrina onde eu utilizo dela para satisfazer as ganâncias do meu coração. Mas graça, ela é Jesus. Simplesmente isso. Graça é Jesus. Graça é Jesus me pacificando com Deus, perdoando os meus pecados, removendo toda a minha dívida com Deus. E graça também é eu sendo Jesus aqui na terra. Graça é aquilo que Paulo disse aos Gálatas, capítulo 2. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Então, quando Cristo vive em mim, a graça vive em mim. A graça que é Jesus vivendo em mim é o perdão para o próximo, é o amor para o próximo, é a generosidade para o próximo, é o serviço para o próximo, é tudo para o próximo. Amém? Isso é graça, é Jesus vivendo através de mim. O que significa ser uma comunidade sem regras? É uma palavra que eu ministrei no começo do ano ou ano passado, santidade sem regras, e gerou uma série de polêmicas, questionamentos. Como é que pode vocês não terem regras? Como é que pode vocês não controlarem o comportamento das pessoas? Simplesmente nós somos uma comunidade que não tem regras no sentido de estabelecer qualquer regra para controlar o comportamento das pessoas, para que essas pessoas então possam agora viver de uma maneira decente.
porque na verdade isso não tem valor nenhum, segundo Colossenses capítulo 2. Essas regras, não manuseie, não toque, não proves, não tem poder nenhum para refrear a carne. Por que não temos regra? Porque nós cremos agora que a regra, segundo 1 Timóteo, a lei foi feita para os homicidas, para a velha criação. Agora em Cristo, nós que somos nova criação, fomos feitos justiça de Deus. Então nós não precisamos de regra, porque agora nós somos feitos a justiça de Deus, Cristo é a nossa santidade, e nós nos apropriamos disso, então andamos em amor e nós não precisamos de uma regra não mate, porque quem ama não mata, não defrauda, não abusa das pessoas, não faz o mal para ninguém. Então nós nos focamos em ensinar as pessoas quem elas são em Cristo e não um conjunto de regras e legalismo. Quem é a cobertura espiritual sua e da Maia? Eu costumo dizer, né, que quem precisa de cobertura é bolo. Inclusive, né, um bolo sem cobertura fica muito ruim. Então nós não cremos em cobertura espiritual, que nem um homem seja cobertura espiritual do outro. Baseado em quê? Baseado em que em Efésios capítulo 6, ele fala ali sobre a armadura de Deus. E a armadura de Deus ali não é nenhuma pessoa, mas a armadura de Deus é o Evangelho. Todos aqueles componentes da armadura que tem em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10 em diante, é o Evangelho. Então a couraça da justiça e todos os demais são o Evangelho. Então a nossa cobertura espiritual, tanto como comunidade num todo, como individualmente cada pessoa, é o Evangelho. Então cada um de nós temos a responsabilidade de estar com o coração cheio do Evangelho, cheio de Jesus. Isso é a nossa cobertura espiritual. Com isso, não estamos dizendo que não precisamos uns dos outros. A comunidade do Cristo ressurreto é uma bênção, mas ninguém é cobertura de ninguém. Isso é algo muito claro no Evangelho. Qual a diferença de instituição, né, e institucionalização? Porque muitos falam assim, não, estou querendo viver o Evangelho, né, sem as amarras da religião, sem a instituição e etc. Mas instituição é fruto de convicção comum. Até um site, até uma fanpage pode virar uma instituição. Porque se as pessoas se vincularem àquela fanpage, de alguma maneira elas têm uma convicção comum em relação àquela fanpage. A Igreja de Jesus, ela tem suas ramificações aí nas suas diversas comunidades, e você se vincula a essas comunidades de acordo com a sua convicção sobre o Evangelho. Então isso é instituição, apenas uma convicção sobre alguma coisa em comum. Agora, institucionalização é o esforço presente, né, por manter o passado, manter as regras que já não fazem mais sentido. Ou seja, aí vira aquilo que era uma instituição apenas como convicção, como vida, como vinho novo, se torna apenas algo engessado, onde um monte de gente está vivendo como zumbi e nem sabe o que está fazendo, nem sabe por que faz aquilo, mas simplesmente porque aquilo virou uma institucionalização, aquilo virou algo sagrado, aquilo virou algo intocável. E isso acaba virando inimigo do Evangelho. Então nós não cremos na institucionalização, também não estamos aqui como caçadores da instituição, porque ela em si mesma não tem problema algum. Legal? Então, não é porque você não tem um CNPJ que você não está institucionalizado. Você está institucionalizado quando o teu coração está envelhecido, quando não há espaço mais para transformação diária produzida pelo Espírito Santo. Então, fica ligado nisso, isso é uma dica importante. Qual é a sua palavra para quem está cansado da igreja institucionalizada? Então, é muito difícil você ficar num lugar onde você viu que as coisas perderam sentido, onde em vez de você praticar o congregar, que o bom congregar vem de agregar. Então, eu estou numa comunidade onde eu estou agregando e aquele relacionamento, aquela comunhão está agregando também para a minha vida. É muito difícil você estar num lugar onde você não percebe o Evangelho.
Mas se de repente você está nessa comunidade, você percebe, né, como está acontecendo em várias partes do mundo, que há um despertamento da liderança, um despertamento das pessoas para o Evangelho, e há uma disposição de mudança, de realmente destruir o que for necessário, de romper com o odre velho, se junte a essa liderança, essa equipe, esses irmãos, e vivam essa revolução. Mas se você percebe que não há uma disposição apenas de ficar preso às vãs filosofias, às vãs tradições, ao tradicionalismo, que é a institucionalização da instituição, o meu conselho para você é dar um abraço no seu pastor, fala tchau e mantenha tudo de bom que você viveu nessa comunidade e vá seguir o Evangelho, porque é impossível uma pessoa que está com o Evangelho no coração conseguir viver dentro de uma caixinha, chamado religião, religiosidade, etc. Então meu conselho é que você vai viver a sua vida, vai seguir o que Deus tem para você, e sem nenhum tipo de acusação, sem nenhum tipo de condenação, sem nenhum tipo de culpa, ou como se você estivesse sendo ingrato agora com a igreja que te serviu tanto tempo. Não, você honra esses irmãos, agradece, mas vai viver aquilo que Deus tem para você, e isso é o mais importante. Quais são os pilares da comunidade AMAI, né? As pessoas nos perguntam como que nós funcionamos como igreja, né? Nós funcionamos como igreja. O que é a igreja? É uma comunidade. Então nós prezamos pelos uns aos outros. Então nossa base de igreja não é feita em nenhum prédio. Nenhum prédio. Nós temos uma reunião coletiva para ensino, para comunhão no sentido mais geral, que é feito basicamente aos domingos, mas a nossa base de edificação é 2 ou 3 em nome de Jesus, de casa em casa, amando uns aos outros, servindo uns aos outros. Basicamente nós funcionamos assim. Um ponto importante é que nós não temos uma agenda com muitos eventos. Isso foi uma grande mudança na nossa comunidade. E nós cremos que nós temos que dar espaço para as pessoas viverem no caminho. Esse é um pilar da nossa comunidade, o indo. Que Jesus disse, indo, fazer discípulos, não ide. A tradução está errada, é indo. Fazer discípulos. Então, como é que eu vou fazer um discípulo no indo, no caminho, sendo que eu vivo preso num prédio, cheio de eventos? A grande realidade hoje, queridos, é que a igreja, ela treina muito as pessoas, ela toma muito tempo das pessoas, com treinamentos, mas não dá tempo para as pessoas viverem o Evangelho no seu dia a dia, família, trabalho e nos relacionamentos, de 2 ou 3 em nome de Jesus, edificando a igreja. Então nós amamos muito a igreja, entendemos que o propósito de Deus é que sejamos uma comunidade, e para isso estamos aí vivendo com os irmãos em alegria, e estamos vendo um mundão de Deus aí, porque se tem um problema que pode acontecer com a igreja, é quando ela sai do mundo. Jesus, ele nos chamou para vivermos no mundo e não nos contaminarmos com o mundo. Isso é uma coisa maravilhosa. Por fim, qual é o sonho que está no seu coração para a comunidade AMAI e para a igreja de Jesus? O meu sonho é que a gente seja igreja, viva na simplicidade do Evangelho, sem clericalismo, sem manipulação, sem defraudação. Vivamos em amor uns com os outros, viemos romper a barreira denominacional, onde os meus irmãos para mim são apenas aqueles que são daquela comunidade do qual eu faço parte. Se eles não fazem parte mais da minha comunidade, já não são mais meus irmãos. E que a gente possa plantar a igreja, plantando o Evangelho no coração de cada pessoa, e que a graça de Deus se espalhe por todos os cantos da terra. Agora, uma coisa importante, uma advertência que eu faço aqui, é que tome cuidado, porque nem tudo que se diz evangélico tem evangelho. Isso é uma coisa muito séria. Nós precisamos estar mais presos ao conteúdo do que o nome. Amém? Comece a prestar atenção. Se de repente você não tem apenas um nome de evangélico, mas na verdade você não crê no evangelho. Se você apenas vê um monte de gente falando, assim como 1 Coríntios capítulo 13 fala que é aquela aparência de amor
é sino que retine, que está fazendo muito barulho, mas na verdade não tem amor, não tem expressão de Jesus. Então que haja muita expressão de Jesus na sua vida, na comunidade que você faz parte, e vamos juntos revolucionar o Brasil de casa em casa, com o evangelho simples, mas é que é o poder de Deus. Um abraço.